saneamento básico no meio da epidemia do coronavírus. Algo que a gente já mencionou aqui, principalmente quando a gente falou da situação dos moradores de favela, porque evidentemente são lugares onde muitas vezes sequer chega água. Mas hoje a gente vai se aprofundar nessa discussão. Quem vai conversar comigo aqui é o Afonso Florense, que é hoje deputado federal pelo PT na Bahia, mas já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do governo do estado da Bahia. Quem também conversa com a gente é o Edson Aparecido da Silva, que é do ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. Bom, a gente sempre falando aqui dos dados oficiais, no momento o que se tem é que são 14.152 casos confirmados de coronavírus no Brasil, 700 mortes. Evidentemente, como a gente sempre lembra, esse número é subnotificado, o número é muito maior de casos, calcula-se que seja 11 vezes maior, mas, enfim, ainda não há esse dado, aguardamos o número certo nas próximas semanas. Enquanto isso, a gente está aqui para falar sobre água e saneamento básico. Eu queria começar pelo Edson. Edson, você pode traçar para a gente um pouco da realidade do problema da distribuição de água e saneamento básico, como isso afeta num momento como esse de crise? Bom, antes de mais nada, quero aqui, em nome do ONDAS, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, agradecer o convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante, sobretudo no momento de pandemia da coronavírus, e também quero cumprimentar o deputado Afonso, que tem sido um grande parceiro no Congresso Nacional na defesa do saneamento público contra a privatização. E também o Pedro, né, pela oportunidade, e a equipe aí da TVPT. Bom, em primeiro lugar, é importante que as pessoas saibam que a política pública de saneamento básico, né, que envolve principalmente a questão da distribuição de água, da coleta e do tratamento dos esgotos, mas também agrega a questão do lixo, dos resíduos sólidos e também da drenagem urbana, né? Drenagem urbana tem a ver com políticas que evitam enchentes que matam pessoas e destroem lares e muitas perdas materiais e que também afeta, sobretudo, as populações que vivem de forma precária no nosso país. Bom, mas focando a questão da água e do esgotamento sanitário, a gente ainda tem grandes gargalos a serem superados com relação a essas políticas, né? Em que pese a gente ter hoje um percentual elevado de pessoas que têm acesso à água, né, é importante dizer que ainda existem milhares de pessoas que não têm acesso à água. E com relação ao esgotamento sanitário, o quadro é muito mais complicado, sobretudo nas regiões norte e na região nordeste do país. Além disso, eu acho que é importante a gente tratar essa questão do acesso à água e ao esgotamento sanitário em 3 blocos. O primeiro são as pessoas que estão incluídas no sistema de abastecimento de água, de saneamento, e que, mesmo assim, não conseguem ter acesso pleno a esses serviços, né? Então, são as populações mais vulneráveis, que moram nas favelas, que moram nos morros, que moram nas comunidades, né? Que, mesmo tendo os serviços disponibilizados, não são plenamente atendidas. Depois a gente pode aprofundar isso durante o debate de por que isso ocorre. O outro bloco são as pessoas que sequer estão incluídas no sistema público de abastecimento de água, coleta e tratamento
de esgoto, que são as populações que vivem em ocupações, seja no centro, nos centros das grandes cidades, como nas periferias. Esse é um outro bloco, que são pessoas que acabam tendo água, não tem esgoto, absolutamente, e acabam tendo água de forma precária, né? As pessoas chamam de ligações clandestina, mas eu chamo de ligações alternativas, porque as pessoas têm que se virar e têm que ter acesso à água. E você tem o terceiro bloco, que são essas pessoas que vivem na rua, ou seja, são as pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso a esgotamento sanitário, não têm acesso às condições de higiene e muito menos de lugar para morar, né? Então, eu acho que é importante fazer essa distinção. E, por fim, nesse primeiro aspecto, é importante dizer também que, em que pese a política pública de saneamento básico ainda tem muitos desafios, como eu acabei de expressar aqui, é importante dizer que, a partir de 2003, né, com a eleição do presidente Lula, a política de saneamento no Brasil ela passou a ocupar um papel de destaque que sempre deveria ter tido, né? E eu vou citar rapidamente aqui alguns aspectos que confirmam isso que eu estou falando. Primeiro, o governo criou o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades era uma antiga reivindicação dos movimentos pela reforma urbana, que deu endereço para as políticas públicas urbanas, né? Não só para o saneamento, mas também para a mobilidade urbana, ou seja, para o transporte, e também para a habitação, né? Então, esse foi uma grande conquista a partir de 2003. Além disso, Pedro e Afonso, que sabem muito bem disso, foram retomados os investimentos que, durante décadas anteriores, tiveram contingenciados para aplicação no setor de saneamento. Além disso, também foi nesse governo que foi aprovada a Política Nacional de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, né, que é um outro debate que nós vamos fazer aqui, e que agora o governo quer alterar para ampliar a participação do setor privado, né? Mas essa política foi uma política construída com muita participação de vários segmentos da sociedade, foi uma outra conquista desse período. E, por fim, e tão importante quanto, o mais importante, foi a criação do PAC 1 e do PAC 2, que colocou cerca de 100 bilhões de reais no setor de saneamento, que fez com que as políticas avançassem muito. O grande problema, que eu não vou aprofundar agora, é que, a partir de 2016, a partir do golpe, né, todos esses avanços e essas políticas estão incessantemente correndo o risco de sofrer um grande retrocesso. Então, esse é o panorama da situação do saneamento no Brasil hoje. A última coisa que eu esqueci de dizer é que, nesse rol de avanços, é importante destacar a criação do Conselho Nacional das Cidades, né, e a possibilidade de uma ampla participação dos movimentos sociais, populares, das associações de classe, enfim, de vários segmentos da sociedade na definição dessas políticas. Então, esse é o panorama geral que a gente tem do saneamento hoje no Brasil. Deputado, o Edson apresentou para a gente esse panorama extremamente amplo e aprofundado. Eu queria que, se possível, o senhor falasse para a gente, quer dizer, como é que é tentar lutar contra esse desmonte diariamente? Como é que está sendo isso, né? E vendo o quanto o desmonte afeta a população mais vulnerável e, obviamente, todo o país, num momento de crise epidêmica como esse. Bom, primeiro, te agradecer pela oportunidade, saudar o Edson, parabenizar
o trabalho do Ondas e das entidades que, em conjunto, construíram Ondas, destacando o papel da Frente Nacional de Saneamento, que é uma frente de organizações da sociedade civil em defesa do saneamento e da água como direito e não como mercadoria. Lembrar, só adendando aí, se permite, Edson, que esse período ao qual o Edson se refere, por exemplo, a 11445, é do período do governo do presidente Lula, e foi mobilização da categoria de trabalhadoras e trabalhadores do setor de saneamento, de movimentos de luta pela moradia, que levou a essas conquistas. Antes do governo do presidente Lula, as conferências, por exemplo, das cidades ou da saúde, eram realizadas sem nenhuma instância governamental. Então, participação em controle social, política pública de saneamento. E vale registrar o PAC como a segunda grande leva na história do Brasil de investimentos públicos no setor de saneamento. O período PAC, que vai ali de 2007 até o último mandato da presidenta Dilma, golpeada em abril de 2016, antes desse período de investimento público muito expressivo do Estado brasileiro no saneamento, somente no Planasa, que se iniciou ali por volta da metade da década de 60, durante o regime militar, e que se extinguiu em 86. E foram investimentos fundamentalmente para estruturar as empresas estaduais de saneamento e alguns investimentos em capitais e algumas grandes cidades. E, em 86, extinto o Planasa, extinto o Sistema Financeiro da Habitação, somente com o PAC é que tivemos investimentos de recursos vultosos no sentido da ampliação da rede física de captação, distribuição, tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto e também de drenagem. Vale registrar que, a partir do governo Temer, depois do golpe de Estado contra a presidenta Dilma, contra a democracia brasileira, veio uma ofensiva de setores que eu não considero que são operadores de sistemas de saneamento, são especuladores, com a MP 844 e depois a MP 868. Essas MPs, elas atacam um sistema que tinha um arranjo institucional bastante robusto e que requeria continuidade de investimentos. O governo Temer envia a PEC 241, que vira a Emenda Constitucional 95, que estabelece o teto de gastos, suspende o PAC, a operação do golpe através da Lava Jato, que desmonta a engenharia brasileira para viabilizar o golpe, e o juiz que liderou, inclusive, investigações realmente, vira ministro Bolsonaro, e o promotor agravado, ele sequer tentou desmentir, propôs que a mulher dele virasse laranja de operação de ONG para ser ressarcido de corrupção, e todas as provas levantadas com aliados que agora são do governo, foram do Temer, foram do Bolsonaro. Nenhuma prova levantada, por exemplo, contra um preso político, para tirarem ele, Bolsonaro, Moro e Dallagnol, do processo eleitoral. Com a Emenda Constitucional 95, corte o teto do gasto, cortes expressivos, paralisação da engenharia e cortes expressivos de investimento público. E aí para o setor de saneamento, e aí vem organizações do setor especulativo, defendendo a MP 844. Derrotamos ela
ela foi reeditada na 868, derrotamos ela, e aí eu quero reiterar a saudação a trabalhadores e trabalhadoras, sindicatos, à Federação Nacional de Urbanitários, ao Ondas, aos movimentos que apoiaram essa mobilização, e com a derrota do 844 da 868, o senador Gereissati entra com o projeto de lei, e aí tem uma tramitação na Câmara, hoje está no Senado, eles conseguiram aprovação na Câmara. Então, nesse período de pandemia, isolamento social, tem circulado notícias de que eles vão atacar com a tentativa de aprovação no Senado, mas considero, observando que não há nenhuma tramitação formal, nem foi posto no Colégio de Líderes do Senado a votação, considero que nós estamos numa situação de recarregar a mobilização popular contra a privatização do saneamento. Bom, eu não sei, não tenho certeza se o deputado terminou a sua fala, mas eu acredito que sim, porque está cortando. Encerrei minha primeira fala, Pedro. Tá bom, obrigado. Eu não consegui ouvir o finalzinho, mas o que a gente entendeu até aqui, basicamente é o seguinte: a gente vinha num caminho que foi interrompido e agora a gente está nesse momento de luta. E se existe, quer dizer, de luta de para onde vamos. E se existe hoje este problema da maneira como está, também porque o sistema foi paralisado, foi desmontado, mas é preciso que as pessoas repensem a importância do Estado e do papel do Estado em fornecer essas políticas públicas. Não é isso, Edson? Eu queria que você explicasse para a gente o que representa esse direito ao acesso à água, ao saneamento na vida das pessoas, porque vai muito além do simplesmente quem é que fornece o serviço ou não, né? Seu microfone está fechado, Edson, desculpa, você esqueceu de abrir. Eu acho que tem algumas coisas que é muito importante que a sociedade brasileira saiba. Primeiro, ter saneamento, água 24 horas por dia, 365 dias por ano, é um direito fundamental que tem a ver com a vida das pessoas, né? Com a preservação da vida, com a preservação da saúde das pessoas, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa percepção até para poder cobrar do poder público esse direito. Segundo, desde 2010, a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução em que afirma que o direito à água e ao esgotamento sanitário são fundamentais, né? E vários países, inclusive o Brasil, subscreveram essa declaração, né? Essa resolução, né? Agora, é claro que entre subscrever essa declaração e garantir esse direito na prática, há uma grande distância. É importante reforçar que, independentemente da capacidade de pagamento das pessoas, esse acesso tem que ser preservado e garantido, né? É nessa perspectiva, inclusive, Pedro, Afonso, que a sociedade brasileira construiu, em 2018, o Fórum Alternativo Mundial da Água, que se contrapôs ao Fórum Mundial da Água, que é um fórum que, a pretexto de demonstrar preocupação com os recursos hídricos, na verdade, é um grande mercado da água, né? Onde grandes grupos transnacionais discutem como ampliar o controle da água no planeta, né? E foi, só para fazer um parêntese, foi também a partir do Fórum Mundial da Água que conseguiu aglutinar todas ou quase todas as organizações que pensam a questão da água no Brasil, nas suas mais variadas formas, foi que nós retomamos
a proposta de criar um observatório nacional que pensa a questão da água e do saneamento na perspectiva daqueles que defendem a água como um direito e não mercadoria. Então, é isso. Infelizmente, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, tanto essa questão da água como os serviços de saneamento básico têm sido encarados como uma oportunidade de negócio, onde as empresas podem oferir lucro, né? Inclusive desconsiderando que esse é um monopólio natural, né? Onde as pessoas não podem escolher o prestador de serviço que vai atendê-las, e desconsiderando que é uma política pública essencial para a garantia da saúde e da vida. Eu acho que talvez o Edson tenha tido algum probleminha. O deputado, a gente colocou aqui, basicamente temos um antagonismo entre a água como mercadoria e o direito à água como um bem fundamental, algo essencial. A gente vê que, ao redor do mundo, quem privatizou seus sistemas hoje está estatizando, né? Então, assim, a sociedade brasileira precisa estar bem informada sobre o que está acontecendo, que não é exatamente desse jeito, só privatizar que resolve, né? Não resolve. Com certeza, Pedro. Tem circulado muitas distorcidas pela grande mídia, pelas TVs a cabo, monopolistas de mídia, os dados de que o déficit de cobertura de água tratada e de coleta e tratamento de esgoto, números muito insuficientes, o déficit é muito grande, quer dizer, tem muita gente que ainda não é atendida com serviço, é posto de uma forma que leva as pessoas a interpretar que o problema é porque o Estado é ineficiente. E essa tese tem sido muito corriqueira nos veículos da grande mídia, automaticamente utilizada para sustentar a privatização no modelo do PL 4162 em tramitação no Senado Federal, que é aquele projeto que veio da Câmara e que eu falei na minha resposta anterior, resulta da disputa política dos governos Temer e Bolsonaro com um setor especulativo que faz rapinagem de interesse público a bem de ganho de grandes conglomerados econômicos, tentando desmontando o arranjo institucional vigente no Brasil. E o 4162 está lá no Senado e com noticiário na imprensa de que está prestes a ser votado. Esta é a manifesta intenção do presidente Davi Alcolumbre. Entretanto, ele não botou no Colégio de Líderes no Senado. E eu quero tranquilizar todas e todos que nos acompanham, parabenizar pelo programa, Pedro. Agora, a disputa é muito pesada, porque empresas... Vou dar o exemplo da Sabesp, a maior empresa de controle acionário público, capital aberto na Bolsa, inclusive na Bolsa em Nova York. E essa empresa ainda tem um controle acionário do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo operando, algo que é propriedade do povo de São Paulo, não é propriedade do governo Dória, um governante que a gente sabe, também ele, na linha Bolsonaro, um bolsonarista. Ele se autodefinia Bolsodória. Eles
com o 4162, permitirão que o governo Dória abra mão dos contratos da Sabesp com os municípios deficitários, faça plano de emissão voluntária para vender. Ou venda o controle acionário, como está aí hoje a operação, como está lá hoje a operação, e que venda, suponhamos, por 40 bi. E o comprador seja agente de mercado, uma empresa única. Que o que eles querem fazer é diferente de abrir capital na Bolsa, como hoje já é aberto Sabesp. Eles querem transferir o controle acionário das empresas de programa só empresa pública com ente público, só município com empresa estadual. Eles querem permitir que quem comprar a Sabesp leve esses contratos. Para quê? Para abrir mão dos municípios deficitários, fazer demissões, tendo comprado por 40, vender por 60 bi. Então, 4162 e seus agentes praticam rapinagem, são igual ave de rapina. Portanto, a derrota da MP 844 da 868 foi uma grande vitória política do movimento social em geral, dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento, eles depois tiveram na Câmara oportunidades como essa para nós divulgarmos o que está em jogo. O que está em jogo é a água como um direito social fundamental, que é o que nós temos. A operação pública de temas de abastecimento e a necessidade de tirar essa emenda constitucional 95 e as empresas de controle acionário majoritário, capital aberto e de municípios, o acionista majoritário possa gastar investindo em criar redes de subsidiar investimentos na infraestrutura social em geral e no saneamento em particular, Pedro. Pedro. Tá certo, deputado. Obrigado. Hoje a nossa conversa está um pouco difícil aqui, os sinais de internet estão complicados, mas eu queria devolver para o Edson uma seguinte... pedindo para fazer a seguinte reflexão. A gente colocou aqui essa questão vamos dizer, da briga entre os especuladores e o direito à água, e como isso enfim, uma disputa entre lados diferentes da política, mas eu queria que você dissesse para a gente de que forma isso afeta o cidadão, porque o cidadão precisa compreender, né? A gente falou, claro, do direito à água, que precisa ser algo ininterrupto, que é essencial, mas de que forma a vida do cidadão é afetada pela ação dos especuladores aí? Bom, quando aqui em casa acabou